Então, boa tarde a todos. Nós estamos falando nesse curso de criminologia sobre vários assuntos. Falamos da parte introdutória de criminologia, falamos das escolas, criminológicas, falamos do garantismo, falamos da teoria, da doutrina, da lei e da ordem. E hoje, agora, vamos falar sobre o abolicionismo penal. Abolicionismo penal. Como eu havia dito, todas essas doutrinas têm como objetivo achar uma solução para o problema criminológico, Então, o que é o abolicionismo? O abolicionismo penal é um conjunto de doutrinas mais ou menos radicais, assim como a doutrina da lei e da ordem, que tem como traço comum a proposta de abolição do sistema de penas e do próprio direito penal. Então veja que essa daí é mais radical ainda. Ela quer simplesmente extinguir todo o sistema de penas, sanções penais, quer sejam privativas de liberdade, quer sejam restritivas de direito, quer sejam multas, e o próprio direito penal. É engraçado que se fôssemos colocar aqui uma gradação, nós teríamos o garantismo como defensor das penas alternativas ou penas restritivas de direito, a lei e a ordem como defensor da pena privativa de liberdade e até da pena de morte, e o abolicionismo como aquela que defende a abolição de todas essas sanções penais, Então é uma gradação do mais radical, vamos dizer assim, ao menos radical. Os abolicionistas não propõem a substituição das penas clássicas por penas alternativas, como é proposta, por exemplo, pelo garantismo penal, Tal qual o garantismo, que não contesta as penas, apenas as qualidades e quantidades. Então, o garantismo, nós já vimos que ele é um sistema em que ele não contesta a pena, ele apenas propõe a substituição daquelas penas mais graves para aquelas situações em que eu possa colocar uma pena alternativa, quer seja uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, quer seja uma prestação pecuniária, quer seja uma interdição de direitos, etc. Teorias abolicionistas. As teorias abolicionistas partem sempre da discussão do próprio conceito de crime. Despindo-se das noções jurisnaturalistas, negam qualquer noção ontológica do delito. O que é uma visão justnaturalista do delito? Essa visão justnaturalista é a visão que prega que o próprio Estado, o próprio delito, a própria punição viria da natureza humana. São coisas que estão relacionadas à natureza humana. O homem necessitou, em algum momento da história, de criar o Estado. E como ele criou o Estado, ele necessitou de criar um conjunto de normas para regulamentar a conduta dos indivíduos nesse Estado. E ele precisava de um conjunto de sanções para punir aqueles indivíduos que desrespeitassem a norma. Isso aqui é uma noção justnaturalista. Eles negam qualquer noção ontológica de origem do delito nesse prisma. Pregam que o crime varia de sociedade para sociedade e de momento para momento de acordo com interesses que nada tem a ver com a natureza. Então eles tentam desvincular a origem do Estado, a origem do direito, a origem das sanções penais da natureza. Realmente é uma criação humana, mas que nada tem a ver com a natureza em si. Agora, se nós não criarmos um Estado, se nós não criarmos um conjunto de normas para punir aquelas pessoas
que violam as sanções, os dispositivos do Estado, como é que a gente vai então manter a ordem pública e a paz social? Essa que é a grande questão, tá? Então, uma sociedade, evidentemente, que o direito varia de acordo de sociedade para sociedade, momento para momento. Em alguns momentos o direito dá saltos, evolui, em alguns momentos o direito regride, em alguns momentos a sociedade se desenvolve, outros ela se estagna, outros ela regride, né? Nós vimos, por exemplo, quando nós falamos da anômia, que a sociedade no momento de guerra, no momento de caos, ela regride. E aí a norma passa a não mais existir naquele lugar. Existe aí uma formação de milícias, existe uma formação de grupos islâmicos no estado lá, alguns locais do Iraque e do Afeganistão, e agora no norte da Síria com a Turquia, em que o Estado Islâmico se aproveita dessa ausência de norma para poder atacar a cidade, destruir as cidades, impor o seu jugo. Lógico, isso acontece. Agora, o problema é você resolver a criminalidade sem um Estado, você resolver a criminalidade sem um direito penal. Então, de acordo com o interesse, evidentemente, e nada tem a ver com a natureza. Podemos até concordar que às vezes são interesses políticos de uma determinada classe que está no poder que impõem aquela determinada norma entre si da ação criminosa, né? Um crime nada mais é do que a qualificação de repulsa a certos costumes em defesa da sociedade. Concordamos também. Quando se criou a sedução, naquela época, o Código 1940 tinha a proteção de um costume, os bons costumes. Se achava que seduzir mulher virgem mediante violência, não, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, não era praticada por violência, ele poderia ser punido. Num determinado momento da história, também havia necessidade de se punir o adultério, e assim a sociedade evoluiu para retirar do âmbito do direito penal aquela punição. Condutas consentidas e condutas proibidas. É comum encontrar práticas consentidas transformadas em crimes e vice-versa. Nós falamos nas aulas anteriores do disparo de arma de fogo, que era contravenção, virou crime. Nós falamos de alguns crimes, como o rapto, que era crime e foi abolido, como o adultério, que era crime e foi abolido. Pela proibição que as corrupções se expandem, multiplicam-se, as seguranças, acrescentam-se novas punições. Então hoje, por exemplo, já se cogita, falando um pouco em corrupção, de transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Existe um projeto, não sei se vocês sabem. Então, eu posso modificar ao sabor dos interesses daquela sociedade e agravar aquela conduta, tornando ela uma conduta hedionda. Houve toda uma pressão do movimento feminista para a criação do feminicídio, que evidentemente protege a mulher, na Lei Maria da Penha. Então eu posso ter realmente multiplicação de condutas que visam uma segurança jurídica de determinados grupos sociais e novas punições. Grupos em disputa pelo poder. Os abolicionistas incorporam as ideias de Foucault. Vocês já leram o livro do Foucault? Vigiar e Punir? Muito bem. O que o Foucault diz no livro é que ele concebe a sociedade como um complexo de grupos em disputa pelo poder e de dominação do grupo que detém sobre os demais. Então, em determinado momento histórico, eu tive um determinado grupo no poder e esse grupo, de acordo com o seu interesse, ele fez uma legislação que estava mais voltada para o seu interesse. Vocês viram, por exemplo, vamos dar o exemplo da Revolução Francesa,
de 1789, a Revolução Francesa de 1789, ela foi uma revolução em que, quando a burguesia não estava no poder, as leis eram feitas para dar privilégios para o clero e para a nobreza. Quando a burguesia percebeu que ela tinha papel fundamental no Estado, que ela que gerava as riquezas, ela então influencia os sans-culottes, que era uma massa de população incauta e ignorante, para que juntos pudessem tomar a Bastilha, e a partir daí foi iniciada a Revolução Francesa. Nos momentos subsequentes, o que aquele grupo burguês chefiado por Robespierre fez? Transformou, criou leis que fossem a seu benefício, a seu favor, evidentemente. Mesma coisa nós tivemos na independência das colônias americanas, em que, quando houve a independência dos Estados Unidos, as colônias se preocuparam em criar normas que fossem de acordo com o seu interesse. Eles estavam recebendo muitos povos de muitos países, irlandeses. Na Irlanda havia guerra religiosa, então você briga com religião lá na Irlanda, vem aqui para os Estados Unidos da América, a liberdade de culto aqui é respeitada. Isso foi uma forma de atrair muita gente. Eu estou brigando no meu país de origem por religião, aqui nos Estados Unidos eu tenho uma pátria segura. Então veja que é verdade, o grupo que está no poder, ele transforma a legislação de acordo com o seu interesse e domina o outro grupo que perdeu o poder. Eu não estou aqui dizendo que o Foucault está certo, estou dizendo que algumas coisas que o Foucault colocou no Vigiar e Punir estão corretas, as observações dele. Impossibilidade de punição de todos. A crítica abolicionista é justamente ressaltada na impossibilidade. É impossível ao sistema penal punir todos os desviantes. Se nós analisássemos dados estatísticos, nós chegaríamos à conclusão que de 100% dos homicídios, talvez, numa expectativa otimista, eu não consiga punir nem 5%. Primeiro, alguns não chegam no conhecimento da polícia, né? Segundo, alguns não se descobre a autoria. Terceiro, alguns não chegam nem a ser apurados através de inquérito. Outros não chegam nem a ser pronunciados. Outros vão a tribunal do júri, mas são absolvidos. E quantos efetivamente são punidos? Essa cifra pode ser ainda maior se eu falar num crime de furto, se eu falar num crime de roubo. Quantas vezes, por exemplo, você sofreu um assalto e não fez uma ocorrência? Quantas vezes você foi, de alguma forma, lesado no seu direito e não tomou as providências? Então, realmente, o Estado, eles estão corretos. O Estado não tem condição de punir todos os desviantes. Nem todas as ações criminosas chegam ao conhecimento das instâncias repressivas. Mas aí não é culpa do Estado. Não é culpa do Estado. Nem todos os crimes são formalizados. A instância policial é aquela que primeiro lidará com o fato criminoso. E nem todos os crimes praticados chegam a ser formalizados em um documento policial. É verdade. Muita gente sofre um furto, um assalto, um roubo e não formaliza. E aí, se você não formaliza, isso aqui nunca vai poder ser apurado na polícia. Se o que tu formalizas faz a ocorrência, a polícia não apura, muitas vezes, né? É verdade. Agora, isso aqui é culpa do direito penal? Isso aqui vai justificar a abolição do direito penal? A cifra negra do sistema, dos que são registrados
boa parcela não é sequer apurada. É verdade, você faz a ocorrência na polícia e a polícia não apura, o que aumenta a chamada cifra negra do sistema. O que é a cifra negra do sistema? São aquelas condutas que são praticadas e são objeto de ocorrência policial, mas que não são apuradas pela polícia, tá? Aí você diz assim, bom, doutor, mas o senhor sabe como é a polícia, tem que dar aquele jeitinho e tal, né? Um agrado, né? E aí, às vezes a polícia realmente não apura, evidentemente. Impunidade. Entre aqueles que são processados, muitos, embora culpados, não são condenados. É bem verdade isso. Às vezes a pessoa pode até ter culpa no cartório, mas como nós explicamos numa aula anterior, as provas produzidas em inquérito devem ser renovadas em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa. E eu tenho várias situações de violência doméstica, de crimes patrimoniais, de crimes até sexuais, em que a pessoa, no inquérito está tudo bonito e maravilhoso. A polícia fez o inquérito, o acusado confessou, tem testemunha, tem o laudo, mas quando chega na justiça, as pessoas não querem depor. Às vezes a vítima, principalmente a vítima da violência doméstica, já se reconciliou com aquele cidadão que a agrediu, não quer mais prestar depoimento. Mas isso é culpa do direito penal? Seja pela prescrição, também eu tenho situações em que o crime passa muito tempo para ser punido. Vocês sabem, o Estado ele tem um determinado prazo para punir, mesmo no homicídio o prazo prescricional é de 20 anos. Se o Estado não pune aquele cidadão em 20 anos, aquele crime vai prescrever. Mas o Estado é generoso no sentido de que ele traz várias causas interruptivas da prescrição. Quando o juiz recebe a denúncia, o prazo começa a contar de novo, interrompe, zera, então começa os 20 anos de novo, no caso do homicídio. Quando o juiz pronuncia, zera de novo o prazo prescricional. Quando há a publicação da sentença condenatória do júri, zera de novo o prazo prescricional. Então o Estado está dizendo assim, opa, peraí, mas eu estou dando várias chances aos órgãos estatais, como o Ministério Público, de punir aquele cidadão. Se há uma prescrição, não é culpa minha. A legislação, até certo ponto, ela é boa. O que não era bom foi mudado. Nós sabemos que aqueles crimes cuja pena era menor de 1 ano, eles eram punidos com prazo prescricional de 2 anos, né? Então acontecia muito daquelas pessoas chegar aos 2 anos, não tinha sido condenada, aí havia prescrição. E isso que era ruim mudou. Hoje, quando a pena é inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos. Então, os outros prazos são prazos relativamente bons. Por exemplo, uma pena concreta de 2 anos e 8 meses, ela tem uma prescrição da pretensão executória de 8 anos para ser cumprida. Quem é que vai me dizer aqui, professor Franklin, 8 anos não é suficiente? É suficiente, mais do que suficiente, para que o Estado possa cumprir aquela pretensão executória de 8 anos, tá? Pela burocracia das instituições. É bem verdade que existe muita burocracia da instituição. Realmente, é uma formalidade para você pedir um requerimento, para você conseguir uma certidão, para você conseguir um laudo. É muito burocrático. E nós temos que combater também essa burocracia que às vezes gera impunidade. Ou porque não existem provas necessárias contra o autor. E aí nós vimos no garantismo que a prova tem que ser produzida e tem que ser provado pelo Ministério Público, né? O Ministério Público tem o ônus da prova do que ele alega. Se for uma ação penal privada, é o particular que tem. E não há dúvida nenhuma que algumas situações de impunidade são geradas pela ausência de provas.
Não cumprimento das penas. Bom, mas aí, professor, tem a situação que está tudo certo, o cara é condenado, mas ele não cumpre a pena. Existe também. Muitos, embora condenados, frustram a execução da pena por fugas e benefícios legais. Fugas, nós temos aí vários exemplos, inclusive aqui no nosso meio. O exemplo a colônia do Heleno Fragoso, né? Nós falamos da necessidade de ressocialização. Houve um tempo que a Heleno Fragoso, eu acho que tu és dessa época, era administrada pelo nosso querido defensor público e grande orador, o João Torque. O Torque colocou lá plantação. O pessoal tinha hortaliça, o pessoal tinha bola, eles faziam aquela bola, tinha marcenaria, o pessoal criava galinha. A própria galinha que era criada lá era usada na alimentação dos presos. Não houve estímulo do Estado. E o que aconteceu com o Heleno Fragoso? Vocês sabem, era uma colônia de férias. Final de semana iam várias mulheres para lá, era consumo de bebida alcoólica, era consumo de drogas, porque não tem muro, não tem fiscalização. É isso que vai ressocializar o preso na Heleno Fragoso? Não. Aí as fugas eram constantes, o cidadão saía de lá, fazia o que ele queria, depois ele voltava. E a questão dos benefícios legais. Gente, existe um princípio em direito penal que é o princípio do cumprimento da pena, né? Da inderrogabilidade da sanção penal, ou seja, o cumprimento da sanção penal. Mas essa inderrogabilidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Eu tenho que ter benefícios legais para estimular o cidadão a ele ter uma perspectiva de ressocialização. Porque se eu não der um benefício legal, ele vai achar que ele vai ficar o tempo todo preso e ele não vai se ressocializar, vai se revoltar e vai querer fugir. Então, eu tenho que dar esperança para ele com institutos como a remissão. Se ele trabalhar, para cada 3 dias trabalhados, ele desconta um dia de pena. Tenho que dar benefícios legais, como a detração. Se ele ficou preso provisoriamente, eu desconto o que ele ficou preso. Eu tenho que conceder benefícios legais, como a progressão de regime. Ele começa no regime mais rigoroso e vai para um regime menos rigoroso. Então, são benefícios legais que têm, senhores, uma função. Não é uma coisa que é concedida sem que haja um estudo prévio sobre a sua eficácia. Ou eles expõem o déficit entre o número de crimes cometidos e as efetivas punições aplicadas e cumpridas. Não há dúvida nenhuma que a quantidade de crimes cometidos é muito maior do que as punições, até porque nós sabemos que tem a cifra negra, tem situações que não chegam na polícia, tem situações em que a pessoa é punida, mas não cumpre a pena. Bom, a escolha dos bens jurídicos. Os abolicionistas também questionam a escolha dos bens jurídicos. Da escolha dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal até a eleição da pena imposta, o que se opera é a estigmatização dos que violaram as regras ditadas por instâncias de poder. Hoje, senhores, é o adolescente menor de 18 anos. Amanhã é o Estatuto do Desarmamento. Amanhã é o consumidor. Amanhã é a mulher. Amanhã é o homossexual. Existe um determinado momento em que se elege um bode expiatório para estigmatizar e colocar como se fosse o vilão da sociedade. Hoje nós acompanhamos esse problema da maioridade, da tentativa de redução da maioridade. Muito bem. Então há sim essa estigmatização, ela é imposta através de regras ditadas por instâncias de poder, pessoas que estão no poder. Criminosos provenientes de setores menos favorecidos. O que eles dizem é o seguinte: os criminosos constituem apenas uma pequena parte do que estão implicados em crimes. A grande maioria
são homens provenientes dos setores menos favorecidos da população. É verdade. É verdade. É muito mais fácil a punição de pessoas que são de classes mais pobres do que a punição de pessoas de classes mais ricas. Afinal de contas, os ricos pagam bons advogados, né? E aí tem o embargo infringente no Supremo, tem não sei o que, tem não sei o que mais. E aí ele vai dilatando a possibilidade, recorrendo e evitando a punição a qualquer custo. O pobre não, ele é assistido pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, coitado do defensor, está sobrecarregado de serviço e não dá a condição dele fazer um atendimento personalizado para cada pessoa. Então, sempre vai haver mais gente menos favorecida presa. E quando isso mudar, eu não estarei mais aqui dando aula. Provavelmente já estarei com o Papai do Céu. Isso não vai acontecer tão cedo. A admissão do criminoso atávico, né? E aí é nítido que as sociedades ocidentais contemporâneas, na prática, admite ainda que não oficialmente a figura do criminoso atávico da escola positivista, apenas teoricamente superada. Nós fizemos uma crítica quando nós falamos do positivismo, quando nós falamos do Lombroso, de que você considerar que a pessoa, porque tem orelha grande, o nariz grande, o rosto, o queixo grande, ele tem tendência à criminalidade, isso é um absurdo. Mas não se espantem se eu disser que essa teoria da regressão atávica continua imperando entre nós. Muitos de nós, quando olham para uma pessoa parda, né? Ou se você vê uma pessoa negra correndo numa determinada circunstância, você pode até pensar que ele é ladrão, mas se fosse um cara branco de paletó, provavelmente vocês achariam que ele não é ladrão. Eu vou contar aqui uma história verdadeira. A juíza que trabalha comigo lá na vara da violência doméstica, ela me contou que ela estacionou o carro dela na Rui Barbosa e foi para a academia. Ela vai e faz isso sempre. Chega de carro, estacionou o carro dela e foi para a academia. Só que quando ela saiu do carro, por uma infelicidade, ela saiu, acho que com o celular e com a carteira e com a chave. Eis que aparece um cara bem vestido. O cara não era negro, o cara não era pardo. O cara parecia ser um cara branco, um cara bem boa pinta, né? E ele então chegou próximo dela, tanto é que num primeiro momento ela nem imaginou que fosse um assalto. E ele, bem vestido, abordou ela e disse: entra no carro que é um assalto. Ela teve que ceder, deu a chave do carro, ele saiu, fugiu com o carro, levou tudo que tinha dentro do carro, notebook, tablet das crianças. Mas o que surpreende a ela, o que surpreendeu a ela é que não era uma pessoa no padrão. Então veja que ela já, de alguma forma, estigmatiza. Você só pensa naquele ladrão como uma pessoa parda, uma pessoa negra, né? Você sai de uma chuva, depois de uma chuva, vai andar depois da chuva, passa aqueles dois morenos numa bicicleta, só com short, você pensa logo que é ladrão. Não é verdade? Então isso aí é um estigma que nós temos. É a teoria do labeling approach. Você está rotulando aquela pessoa como criminoso, evidentemente, né? Legitimação das internações compulsórias. No sistema penal, o criminoso é um ser desviado, e aí é uma teoria da doutrina da lei e da ordem, destacado dos homens bons, é a teoria da lei e da ordem, fato que legitima internações compulsórias em casas de custódia e internação psiquiátrica.
A internação que ele fala aqui, gente, não só a prisão, a privação da liberdade das pessoas imputáveis, como o tratamento psiquiátrico dos inimputáveis, sob medida de segurança, tá? Como se eles fossem homens maus e nós fôssemos os homens bons. Nesse ponto, o abolicionismo se aproxima da doutrina da lei e da ordem. Punição dissociada. Nesse contexto, segundo os abolicionistas, a punição dissocia-se completamente do fato criminoso que a gerou,